Vamos lá para mais um aulão. Hoje um aulão muito especial, gente. Hoje a gente vai estar conversando sobre a anamnese perfeita. É isso aí, anamnese perfeita, hoje com um expert nesse assunto, que é o Dr. Matheus. E a gente vai estar falando sobre a anamnese perfeita, sabe para qual disfunção estética? Para que vocês me pedem direto, deixa eu só fixar aqui, que é para o melasma, gente. Melasma aqui no Mato Grosso é carro-chefe na maioria dos consultórios. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas, então eu chamei o Dr. Matheus, que é uma inspiração para mim, que é uma pessoa que eu aprendo muito nas redes sociais, para estar conversando hoje aqui comigo sobre esse assunto. Ele já entrou aqui, ó, eu vou aceitar a solicitação dele para a gente já começar aí a conversar, então, sobre a anamnese perfeita pro melasma, tá bom? Vamos lá. Chegou aqui. Oi, Gra, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está entrando. Já o Dr. Matheus aparece aí. Olha lá. Boa Oiê, noite, tudo bem? como você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também. Hoje ele tá ficando mais velho, gente. Tá dia Hoje é live de aniversário. live de aniversário, isso Não, mesmo. tô ficando mais experiente, não É, é mais velho, né? tá certo. E olha só, domingo é o meu, hein? Ah, olha aí, pertinho. Bem Boa pertinho. noite, Jéssica. Ó, o pessoal tá chegando Tá aí aos chegando. Oi, pouquinhos. pessoal, tudo bem? Doutor Matheus, eu queria que o senhor se apresentasse aí pra galera do meu Instagram aqui. Quem é o Dr. Matheus? Fala aí pra gente. Então tá, vamos lá. Eu sou biomédico de formação, tá, turma? Eu sou formado em biomedicina já tem agora um pouquinho 10 anos, praticamente, e desde o momento que eu me formei, eu dividi a minha vida acadêmica, o meu mestrado, meu doutorado, com a parte da estética também já no mesmo momento, né? Então eu fui para a especialização e fui para a parte acadêmica ao mesmo tempo. Então quando eu finalizei o mestrado, eu já comecei a participar como docente, ser professor na área da estética. Então, a partir do momento que eu finalizei a pós, comecei oficialmente a trabalhar com a parte estética, também na prática clínica. Já tive um contato antes, mas formalmente acabou sendo desenvolvido só, né, legalmente, a partir do momento de ter a formação, de ter a habilitação em si. E agora eu tenho um tempo aí de aproximadamente 7 anos de docência, uns 8, 9 anos, não, de docência não, de prática clínica, e 9 anos, um pouquinho mais de docência já nessa área também. No início comecei mais com uma parte mais básica, né? Como eu não estava ainda na prática clínica propriamente dita, então depois nos primeiros 2 anos, eu acabei ficando mais na parte bioquímica, fisiológica, e aí a partir do momento que eu comecei a praticar clinicamente, então eu fui para a parte procedimentual de fato, né, de tratamentos, e aí a minha frente de tratamentos é muito focada na parte de peelings químicos, nutricosméticos, dermocosméticos associados no tratamento do melasma e, além disso, também a questão de microagulhamento, intradermoterapia, isso pensando em tratamento de melasma, né? Daí dos outros tratamentos também que a gente faz na clínica, aí na parte de botox e de outros procedimentos também. E o olhinho do Dr. Matheus brilha na estética, né? Porque ele Ah, ensina eu com gosto. muita maestria, tem uma didática muito bacana e é algo que realmente dá pra ver, né? Que você gosta de fazer tudo isso. Gosto demais, gosto demais. Eu até, para mim, até falaram, você vai fazer uma live no seu aniversário, né? Fiquei com peso na Por que que você consciência, que eu fiquei sabendo. Não, imagina, imagina. Eu gosto de falar sobre, ainda mais sobre, eu gosto de conversar sobre qualquer assunto, né? Eu já falo pelas orelhas assim. Então, quando é para falar sobre um assunto que eu gosto, né, e que é minha vida profissional, que eu vivo todos os dias, então é mais satisfatório ainda e é mais prazeroso, então para mim é bem tranquilo. Vai no aniversário mesmo. Então, vamos Isso, lá. vai no aniversário mesmo. Doutor Matheus, eu tenho a seguinte opinião, o seguinte raciocínio clínico, que eu sempre falo isso nos meus cursos, para as minhas alunas, para os meus pacientes, que estética não é uma receita de bolo, né? A gente precisa olhar para o paciente de uma maneira muito ampla, de uma maneira geral, e a nossa pele ela é um espelho. O que está acontecendo dentro do nosso corpo vai refletir fora. Uhum. E é muito importante o primeiro atendimento, que é a consulta estética. E eu vejo que muitos profissionais ainda ou pulam a consulta estética ou fazem ela tipo meia boca. A moça da recepção
preenche um questionário, ou é uma coisa muito rápida, ou é uma avaliação e não é uma consulta, né? Não tem todos os pilares de uma consulta estética, não é muito bem estruturada. E eu chamei, né, você aqui hoje para a gente poder estar conversando sobre isso, principalmente nessa disfunção estética que é o melasma. Eu queria que você colocasse para a gente qual é a sua opinião em relação a isso. Por que ela é tão importante, a consulta estética, para essa disfunção estética, para essa disfunção que é o melasma? Eu sei que serve para todas as outras, mas ela especificamente para ela em si. Por que você acredita que tem que ser feito esse primeiro atendimento? Tá, primeira situação que tem que diferenciar um pouquinho, não dizendo que o melasma merece uma atenção maior do que as outras disfunções, não é isso. Mas o melasma, ele tem pelo fato de ele ter uma etiologia multifatorial, e ser muito variável mesmo, e de ter uma questão muito peculiar de cada paciente, e a gente tem um problema muito grande, que é a falta de resposta ou até mesmo o efeito rebote em alguns pacientes, né? É uma disfunção que tem um índice muito elevado. Se você comparar com qualquer outro perfil de tratamento, ele é um dos que mais tem índice de intercorrência, no sentido não intercorrência de ter uma intercorrência grave, mas a falta de resultado eu não enquadraria, mas o efeito rebote sim a gente enquadraria como sendo um problema maior e que ele é bem frequente, e muito disso está vinculado a essa anamnese não sendo feita de forma correta. Muito dessa ausência de resultado, ou muito dessa questão do efeito rebote vem da falta de uma anamnese correta. As pessoas, elas acreditam que colocar um ácido eu sou meio chato e eu sou meio rigoroso nessa parte, tá? Então, não leve, quem está estudando não leve a mal, não leve pro coração, mas é que as pessoas acham que colocar um ácido na face vai resolver o problema, ou que o paciente vai fazer o uso de um produto durante 15, 30 dias e o problema está resolvido. E não funciona dessa forma, né? Hoje nós temos, assim, só para as pessoas entenderem do que a gente tem disponível de tratamento, tá? Para melasma, a literatura científica mais bem fundamentada hoje ainda são os peelings químicos. É o que a gente tem maior nível de evidência científica para tratar melasma quando se tratando de cabine, de consultório, né? A gente já sabe da extrema importância do home care, e que em alguns casos pode até ultrapassar a importância dos 50%, né, se você for quantificar. Mas se pensando em cabine, os peelings químicos seriam o que nós temos de maior literatura científica. Temos aí também alguma coisa de intradermoterapia, mas nem se compara ao que nós temos de peelings químicos. E temos alguma coisa de microagulhamento, que é um pouco mais de nível de evidência que nós temos na parte de intradermo, só que ele é um pouco mais questionável, porque cada vez mais tem um ponto contraditório, que é a questão vascular do melasma, e que tem que cuidar com a profundidade do microagulhamento para não estimular a liberação de VEGF e, consequentemente, ter uma piora do quadro. Então, a literatura do microagulhamento ela é um pouquinho contraditória em algumas partes, né? A gente vê aí que os trabalhos que você tem na literatura, todos são na faixa de... Todos não, mas uma boa parte é usando a graduação de 1 milímetro, né? Ou até 1,5 em alguns casos. E nós sabemos pela prática clínica que o ideal mesmo é não passar de 0,5, né? Temos bons artigos sendo desenvolvidos mais recentemente, nos últimos 5 anos, que estão mostrando isso. Só que aí acaba gerando uma confusão na cabeça dos profissionais, né? Poxa, tem 15 artigos falando de uma graduação de 1, aí tem 2, 3 falando de 0,5, poxa, né? Mas o que é o correto, né? E aí você vai para uma sala de aula, o professor vai dizer para você que o correto é o 0,5, né? Com o drug delivery dos ativos. A questão é que a gente tem que ter uma visão mais ampla do que de fato é que está acontecendo ali, e o que no meio dessa caminhada, dessa literatura, ocorreu também de descoberta no tratamento do melasma. E essa parte da característica vascular, que entra de acordo com o que a gente está falando aqui da questão da anamnese, que é identificar alguns perfis de paciente que tem essa característica vascular mais acentuada do que outros, né? Que é essa característica vascular periférica, que faz com que a mancha, ela tenha em alguns pacientes isso fica mais visível, tá? Em outros nem tanto, o que não significa que não tenham. A gente hoje meio que enquadra que todos os pacientes possuem uma influência dessa característica vascular. Agora nós temos alguns perfis de pacientes que nós temos uma visualização maior dela, que é aquele perfil de mancha que, além de você ter a coloração marrom, você tem uma coloração avermelhada de fundo.
né? Uma leve coloração avermelhada de fundo que acompanha a mancha. Esse perfil de paciente, ele acaba respondendo mais, por exemplo, a um tratamento quando você utiliza aí um drug delivery de ácido tranexâmico no microagulhamento. Por quê? Porque o tranexâmico, ele é inibidor de VEGF, né? Diminui VEGF por inibir a conversão de plasminogênio em plasmina e, consequentemente, ele diminui essa característica vascular periférica, né? Tanto é que agora ele está até começando a ser utilizado para tratamento de rosácea em algumas tentativas da literatura, né? Por essa função. Então, aí já vai no meio dessa fala, que às vezes eu me empolgo, falo muito, mas já no início aí já dá para ter uma noção de que a gente tem que entender essas características peculiares e que em alguns pacientes fica mais visível. Que, se eu pudesse dar uma dica para a anamnese dos alunos, né? O que eu vejo num paciente e onde eu tenho maior probabilidade de ter essa influência mais marcante do que em outros, né? Aquele paciente que obviamente é visível, que você vê que tem uma leve coloração avermelhada que acompanha a mancha, tá? Ok, isso aí, ok. Mas tem um perfil que mesmo sem eu olhar, que eu sei que aparentemente tem uma influência maior, que é o paciente de origem étnica asiática, pele asiática, é bem frequente, tanto que boa parte da literatura que fala disso é com pacientes asiáticos, né? E também pacientes de origem étnica europeia, né? Pacientes de origem alemã, de descendência italiana. Aqui na região sul tem bastante isso, né? E aí eu vejo bastante que os pacientes têm isso. E é importante visualizar isso, por quê? Porque na hora de eu determinar um tratamento, essa anamnese diferenciada, essa classificação, essa visualização dessa característica vascular mais marcante, é importante para desenhar meu protocolo. Porque aí eu vou determinar se eu vou para uma linha voltada para um microagulhamento com drug delivery de tranexâmico, ou se eu vou para apenas ficar em peelings químicos mais o tratamento do home care, né? Eu sempre vou utilizar o home care. Eu não estou citando isso aqui porque eu estou partindo do princípio que eu sempre tenho home care no tratamento do melasma nos pacientes, tá? Eu sempre tenho home care em qualquer tratamento, na verdade. Mas a importância do melasma é ainda maior, né? O percentual de importância ainda é maior. Mas na questão do consultório, da cabine, a gente vê essa diferenciação já através de uma anamnese correta para determinar: vou para um caminho de peelings químicos apenas, ou eu vou a partir direto aí já para um microagulhamento, né? O que eu faço? Então, essa característica vascular é uma situação que eu observo para fazer essa determinação. De qualquer forma, eu trabalho com ácido tranexâmico em todos os pacientes que têm melasma no home care, tá? Então, eu tenho ele no home care. O ácido tranexâmico, por fazer essa inibição da conversão de plasminogênio em plasmina, ele diminui VEGF e ele também diminui a via dos leucotrienos, a via do ácido araquidônico, que é a que está relacionado com o processo inflamatório, né? E a gente sabe que a inflamação está relacionada com a apresentação do melasma e a piora do quadro do melasma. Então, o ácido tranexâmico, ele trabalha nessas duas frentes e tem uma terceira frente mais recente agora, que é a influência do ácido tranexâmico aumentar o processo de autofagia na célula. O processo de autofagia da célula é o processo de reciclagem intracelular que você vai renovando o seu maquinário, né? E evita que fique aquele maquinário imperfeito ali, não funcional, né? E quando nós envelhecemos, esse processo passa a ficar menor, então a gente tem uma menor reciclagem, e já se sabe que no paciente com melasma, onde tem a lesão do melasma, aquele tecido tem menor autofagia, índice de autofagia do que o tecido que não tem o melasma. Então é mais um benefício que esse ativo teria, né? Então eu já fiz um galho aí, um gancho, já puxei um galho para prescrição cosmética falando de um ativo que a gente considera pensando nessa avaliação dessa característica vascular, mas que ele acaba tendo outros benefícios também, né? Quando a gente fala em característica vascular, a gente pensa em diminuir VEGF, isso através da inibição da conversão de plasminogênio em plasmina com o uso do tranexâmico, que pode ser em cabine, no drug delivery do microagulhamento. Não recomendo como peeling químico, porque ele não tem nenhuma literatura científica que nos dê respaldo como ele pilar de peeling químico. Ele até pode ser utilizado como um ativo complementar na solução de peeling, mas ele não é pilar daquela solução, porque o resultado dele não vem dessa forma e porque ele tem uma limitação de permeação superficial da pele quando tu tens o tecido
ácido íntegro. Agora, com o drug delivery é interessante. Então, o ácido tranexâmico fazendo isso, inibindo essa conversão de plasminogênio em plasmina, diminui VEGF, diminui a via do ácido araquidônico e, consequentemente, diminui o estímulo dessas duas vias na produção de melanina. E aí tu diminui a síntese de melanina e diminui a mancha. Né? E isso tudo partiu daquela explicação da característica vascular que é importante a gente visualizar e que muitas vezes muitos não sabem, tá? Mas o primeiro artigo que saiu já é de 2007, tá? Que é um artigo que exatamente o nome é A Característica Vascular do Melasma. Né? Hoje já se tem estudos, o tranexâmico ele pode ser utilizado tópico, pode ser utilizado em home care, cabine, ele pode ser utilizado em intradermo, em drug delivery, e ele também pode ser utilizado via oral por indicação médica, né? Inclusive tem trabalhos que mostram hoje, tem um trabalho muito interessante que avalia até o fluxo sanguíneo na lesão do melasma em pacientes que usaram tranexâmico e comparado com aqueles que não usaram. E diminui mesmo e diminui a mancha. Então é uma questão bem, de fato é comprovado, não é aquela coisa indústria, né? Balela da indústria farmacêutica ou de que quer nos impor algo, não, isso é bioquímica, a explicação é fato, é ciência. Aí, em 15 minutos, olha o tanto de coisa, de informação que vocês já têm. Então, não adianta entrar só com o ácido e achar que tá arrasando, porque não tá, você não vai conseguir gerenciar. A gente tem mais de 36 receptores ali na célula, chegando informação o tempo todo. Ó, tem que produzir melanina, tem que produzir melanina. Então, a gente tem que parar o máximo de receptores ali chegando. Ele já falou ali umas 3, 4 vias, mais ou menos, que o ácido tranexâmico, ele vai estar atuando ali. Também não adianta, né, só usar o ácido tranexâmico, não é mesmo? Perfeito. Porque eu tenho outras vias que estão ali no processo. Então, perfeito. Gente, a maioria acha, eu vou tratar a melasma com peeling químico. Não, você vai tirar só aquela pigmentação que já foi excretada, isso já foi aí. a via citócrina ali, né, que já lançou esse pigmento ali para os queratinócitos. Mas toda a bagaceira que está acontecendo ali embaixo, você também precisa trabalhar com os outros princípios ativos, né? E entender também, eu acho que é muito importante, que o paciente já fez antes. Porque às vezes já vem o paciente que já fez tanta coisa, ou que está utilizando uma hidroquinona ou algum outro ácido em casa, e aí você não pergunta no momento da consulta estética, isso passa, aí você vai e joga um ácido em cima. Aí, minha filha, meu filho, a gente acaba tendo um problema, não é mesmo? Hoje assim, se você for olhar na questão de tratamento de paciente com procedimento em paciente que já fez uso de hidroquinona, tá? Existe uma metodologia a ser seguida, tá? Existe uma forma de fazer isso de maneira segura, tá? Então, normalmente, o que a própria literatura mostra para fazer análise de estudo comparativo, para avaliar microagulhamento em paciente que fez uso de hidroquinona, para avaliar peeling químico em paciente que fez uso de hidroquinona, para avaliar o uso de fórmulas e ativos específicos em pacientes que já fizeram uso de hidroquinona. Então, a maioria observa pelo menos um intervalo de não utilizar aproximadamente na faixa de 1 mês e meio a 3 meses, sem estar mais utilizando a hidroquinona. A maioria até 3 para mais, alguns até 6 meses. Mas numa média de 1 mês e meio a 3 meses que não pode estar utilizando para depois fazer um início de uma outra abordagem com esse tipo de procedimento. Porque se você não respeita isso, aí sim, né, esse problema que você acabou de citar aí, esse pepino aí quando vê aflora o melasma, dá um problema, né? Dá um efeito rebote, a pessoa muitas vezes não sabe por quê. Né? E aí é vinculado por não respeitar esse intervalo. Esse intervalo ele deve ser respeitado porque a hidroquinona gera um estímulo muito forte na questão do tratamento do melanócito em si, e que no momento que você para, se você não respeita esse intervalo, você vai ativar a síntese de melanina, gerando algum tipo de lesão em cima daquele melanócito. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. E já aproveitando assim o galho da questão da anamnese e de que não é só o ácido tranexâmico, excelente, tá? Depois me lembra, a gente vai entrar na parte de prescrição cosmética, eu vou dar um detalhe importante sobre o que muda na questão de entender quais ativos eu vou utilizar, se eu utilizo noite, se eu utilizo dia, mas não pensando se o ativo é fotossensível ou não. Isso sim é o básico, mas pensando no estímulo que eu tenho no dia e no estímulo que eu tenho na noite e o que eu preciso fazer nessa pele em cada um desses momentos para tratar esse melasma. E isso é importante também identificar alguns pontos na rotina daquele paciente para que a gente faça isso de forma correta. Mas um ponto importante aqui, que já podem anotar aí, que é uma dica importante, e é um trabalho
Tem mais uns 3, 4 trabalhos já sobre esse assunto, avaliando esse resultado, e que mostra resultados promissores, que é justamente pacientes que são resistentes já ao uso da hidroquinona. Pacientes que já fizeram tratamento e tiveram resistência ao uso da hidroquinona. Né? Então, qual é a abordagem, o que fazer nesse paciente? Porque, assim, a hidroquinona é uma polêmica, tá? Mas eu tenho que falar uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar. A hidroquinona, quando ela é utilizada corretamente, ela tem um alto índice de resultado. Né? O problema é o período de uso e a forma como ela é usada. Né? Esse é o problema maior. O problema é que é de livre acesso. Tipo, eu vou lá e compro na drogaria, na farmácia. Esse é isso. Só para deixar... só para deixar claro pro povo aqui que eu não considero a hidroquinona uma vilã. Não. O vilão, na verdade, é sempre aquele que faz mau uso daquilo que é para ser bom. Esse é o vilão. Então pode ser o paciente fazendo por conta ou o profissional indicando de forma errada. Existem as duas formas, né? Então, só para deixar claro isso. Mas existe uma metodologia recente que está tendo alguns resultados interessantes na parte de pacientes que são resistentes à hidroquinona, que é o uso de um ativo inibidor de síntese de melanina, que era usado por um outro motivo, tá? Até de tratamento de patologia, que é o metimazol. Né? O metimazol é um ativo que está sendo utilizado em pacientes com resistência ao uso da hidroquinona. Então, por exemplo, paciente que chega no consultório, na cabine, numa clínica, e você já avaliou, já disse, já usou hidroquinona e está com aquele melasma resistente, além de pensar no tratamento em cabine, eu penso em colocar um home care já com metimazol aí, noturno, pelo menos. Né? A abordagem dele normalmente é noturna, né? Então acaba utilizando noturnamente. Mas é uma dica que eu deixo para os alunos aí, e ele normalmente é utilizado a 5%. Tá? 5%. E aí é uma dica, ó, anamnese, paciente resistente à hidroquinona, tem alguma alternativa que está se mostrando interessante? Tem. A metimazol, até a literatura nos mostra isso. Inclusive, tem já a literatura dele mostrando ele no uso do drug delivery do microagulhamento. Olha só que tá? Sim, tem ele no uso do microagulhamento, mais o uso dele no home care. E tem um resultado bem interessante. Quando faz essa associação, aí fica bem legal mesmo. Tá? E é para o melasma que também tem esse perfil de resistência. Muito legal. E assim, quais as perguntas que você acha que não pode faltar na anamnese? Para o paciente que tem essa primeira situação, assim, básico do básico, né? Quando que o paciente percebeu a origem da mancha, né? Qual foi se teve algum episódio que ela percebeu um momento da vida, uma gestação, um uso de algum anticoncepcional, algo específico, ou uma exposição aguda ao sol na praia e que depois daquela semana aquilo apareceu e nunca mais regrediu. Então eu gosto de saber o ponto de partida, é importante para saber que tipo de intervenção eu fiz. Segundo, que eu vou fazer. Segundo, tem que sempre saber se já foi feito algum tipo de tratamento. Né? Tem que saber. Por quê? Porque se o paciente já fez uso de peeling, já fez uso de hidroquinona, eu acabei de dar um exemplo aqui, eu já vou pensar numa abordagem mais diferenciada. Outra situação que as pessoas negligenciam e não perguntam, que eu acho que é importante, que é uma sacada aqui, é perguntar para o paciente sempre a rotina de sono dele. Se o paciente tem um sono de qualidade, mas e não só pela questão do sono de qualidade em si, mas também a questão para identificar se aquele paciente não trabalha em turnos alternados da rotina normal do ciclo sono-vigília e do ciclo circadiano, né? Então, porque tem muito paciente que é plantonista. E aí o que acontece? Normalmente o paciente plantonista, ele acaba tendo uma resistência maior ao tratamento. Então, na hora de desenhar o tratamento para esse paciente plantonista, eu acabo estendendo um pouco mais o número de sessões e a gente acaba mudando um pouquinho o perfil de ativos para uso naqueles momentos que ele está fazendo plantão. Por exemplo, se ele é plantonista num hospital, principalmente quando é um profissional que vai ficar em centro cirúrgico que tem a luz RGB muito intensa, né? Então a gente acaba utilizando um ativo que vai fazer uma proteção contra aquele tipo de luz visível ali, para fazer um complemento específico para aquele tipo de momento, né? Não que o paciente não vai tratar aquela pele naquele momento. Que é um exemplo clássico é o Fisavi, né? Que é um ativo que tem proteção contra a luz visível. Aí tem o ProShield também. O ProShield é um outro ativo que tem proteção contra a luz visível. E hoje tem vários outros já. Tem vários outros ativos que têm essa característica. E recentemente
eu li um artigo essa semana, que eu achei bem legal, que avalia a importância da proteção contra a luz visível, principalmente a proteção contra a luz visível do comprimento de onda azul, né? A questão da coloração azul, que é o de maior energia da faixa de luz visível. E eu vi um aumento extremamente significativo nos pacientes que usavam um fotoprotetor que era só contra o UVA e o UVB, comparando quando você utilizava o VA, o VB e luz visível. O resultado de fotoproteção final em termos de pigmentação cutânea depois de algum período de uso, a pigmentação era muito menor naquele que também tinha luz visível como fotoproteção. Então, de fato, já é comprovado, isso é algo que tem que ser considerado. E aí, no quadro do melasma, esse é só um detalhe, tá? Esse é um detalhe, que essa luz visível diariamente, ela passa a ser negativa quando ela é muito intensa, quando você tem essa questão do plantão também. Mas mais do que isso, e mais importante para esse tipo de paciente, para você identificar lá na anamnese, é a questão da alteração dos picos de liberação hormonal que esse paciente tem. Porque ao passo que ele não respeita o ciclo sono-vigília, o ciclo circadiano, ele acaba tendo um problema na liberação de alguns picos de alguns hormônios, dentre eles a liberação padrão de cortisol, que seria lá pela manhã um pico, vai decaindo, depois volta ali. Então a gente tem uma variação de liberação de alguns hormônios. E essa variação de hormônios chaves acaba refletindo lá na liberação final de alfa-MSH, que é o hormônio estimulante de síntese de melanina. E aí faz com que aquele melasma também seja mais resistente. Esse para mim, eu não posso afirmar isso, porque isso não tem nenhum estudo que prove isso, né? Mas pensando bioquimicamente e fisiologicamente que prove isso, sim, mas que prove o que pesa mais. Se é a exposição a essa luz intensa, branca nos centros cirúrgicos, né? Na questão tópica e na questão de reflexo na retina, ou se é a questão do paciente ter essa alteração hormonal. Hoje se sabe, pela questão da influência hormonal e o melasma ser muito sensível a essa questão hormonal, e acredita-se bioquimicamente que essa parte seja um pilar mais importante. Mas o que não significa que a gente não deva ter atenção à questão da influência tópica, direta. E não só tópica na pele, no melanócito, mas tópica também na claridade intensa refletida lá na retina, e que daí faz com que você tenha uma liberação de alfa-MSH como um sistema de proteção. E hoje nós temos ativos, né, que são utilizados para melhorar essa característica de, entre aspas, fotoproteção contra estímulos de claridade intensa, e que inclusive eles fazem parte, é um carotenoide que faz parte do nosso corpo, né? É um carotenoide que a gente tem na pele, que a gente tem na retina, no olho, que é a luteína, né? Então a luteína é um ativo de uso via oral, que é importante, que acaba sendo benéfico nessa frente, e ele também é muito bom para um outro gancho que a gente pode fazer aqui na parte de anamnese, que é a questão de ele ser influente, de diminuir, ele tem uma capacidade de diminuir peroxidação lipídica, ou seja, ele diminui o dano de peróxidos a moléculas lipídicas na nossa célula. E quando a gente tem, o que acontece, o que significa isso na prática, no tecido, ter mais formação de peróxido, né? Quanto mais peróxido tiver no tecido, maior vai ser a síntese de melanina. Maior vai ser a síntese de melanina. Então, quando você diminui a peroxidação lipídica, você diminui a síntese de melanina. Isso tem a ver porque quando você aumenta a peroxidação, você aumenta a atividade da tirosinase, que é a enzima-chave no processo da síntese de melanina. Você está cortando aqui minha internet? Estão escutando ou está trancando? Tranquilo, tá chegando bem certinho. Ah, não. Então é para mim só aqui que tá dando só na minha... E aí então a gente entra para esse outro gancho, né, que é a questão das alterações do paciente na questão de potencial antioxidante que aquele paciente tem. E isso é muito importante. Por quê? Porque cada vez mais se sabe que quanto menor for a tua capacidade de defesa antioxidante e quanto maior for o estímulo de lesão, de produção de radicais livres, pior vai ser a severidade do melasma. Tem estudos que já comprovam que quanto maior o índice de peroxidação lipídica, que produz malondialdeído, que é um produto final da peroxidação lipídica, que é o que a gente vai mensurar para avaliar isso, quanto maior os níveis de malondialdeído, maior é o grau de severidade do melasma.
que é quantificado pelo índice MASE. Além disso, a gente também tem a questão inversa, que é a questão da glutationa, né? Glutationa é um potente antioxidante, né? Ele tem potencial de scavenger direto, que é eliminar aquele radical livre diretamente, e ele também está relacionado com o ciclo da glutationa, onde você tem a participação da glutationa peroxidase, redutase, e que inclusive corroboram para diminuir essa peroxidação lipídica, né? Então, a glutationa também tem estudo mostrando que quanto menor os níveis de glutationa, ou seja, quanto menos antioxidante endógeno tu tens, que é o principal que nós temos hoje, além de outros, pior é o grau de severidade do melasma. E hoje a gente tem dados que nos mostram isso. Nós temos dados, parâmetros de referência, assim, malom de aldeído, até 4,8 nanomol e tal, tá dentro do padrão. Só que isso é pensando num quadro de estresse oxidativo patológico, né? Que a gente faz essa mensuração pensando na questão de uma patologia, mas não é só isso que nós observamos. Na verdade, a gente pensa que quanto menor for esse grau de formação de malom de aldeído, melhor é. Então, quanto mais baixo for, é ideal que ele esteja abaixo de 4,8, né? Mas se ele estiver mais baixo, melhor ainda. Quanto mais baixo ele estiver, melhor ainda. Não é uma mensuração por faixa, né? A gente tem esse dado do malom de aldeído em exames, mas ele é vinculado a questões patológicas, até 4,8. Só que no melasma a gente não avalia isso. No melasma a gente avalia quanto menor o grau, menor o nível, melhor é para o tratamento do melasma. E aí a gente tem ativos que fazem essa frente, né? A gente tem ativos que fazem o tratamento dessa frente. Então nós temos aí hoje até o uso da própria glutationa de uso oral, mas que ainda é um pouco questionada, mas já está disponível, né? Mas nós temos um outro ativo que é substrato da síntese de glutationa, que é muito, muito utilizado e com muita fundamentação científica, que é a N-acetilcisteína, né? A N-acetilcisteína ela vai funcionar como substrato na formação de glutationa, e aí sim ela tem o potencial de aumentar os níveis de glutationa tecidual e aumentar o potencial antioxidante. Assim como a gente tem ativos que fazem isso de uso tópico, né? Nós temos aí, por exemplo, o hexilresorcinol, nós temos a própria cisteamina que faz isso. Então nós temos diferentes estratégias para ter esse perfil. Agora tu vais me perguntar, né? Mas o que vamos pensar em anamnese, né? Pensando onde eu tenho que focar mais nesses pacientes para identificar que eu não posso deixar de utilizar ativos desse perfil naquele paciente. Por exemplo, um paciente, quando que eu tenho uma elevação de produção de radical livre no corpo? Nós temos algumas situações. Paciente tabagista, tá? O paciente que é fumante, né? Então, ele é um imprescindível para você ter aí um aumento do potencial antioxidante. Ou que fuma por tabela, né? Porque às vezes isso, né? Isso. Alguém fuma na casa dele, ele convive ali com essa Perfeito. Fumante passivo também. Aí você tem também a questão de exposição a poluentes que faz com que aumente o nível de produção de radicais livres. Tá? Aí só que tem um outro que é muito importante e que as pessoas não fazem muita menção a isso, que é a alimentação. Tá? A alimentação rica em açúcar, em excesso de sal, ela é ela favorece demais o aumento de produção de radical livre no teu corpo de espécies reativas. E isso é sistêmico, né? E reflete no tecido. Então pensa comigo, isso é uma bola de neve. O que mais aumenta a produção de radicais livres na pele? Hoje já sabe, é o sol. A fotoexposição, o sol, a radiação UV é o que mais aumenta de forma mais intensa. Então, naturalmente, eu já tenho que pensar em defesas antioxidantes para gerar esse clareamento. Agora, pensa se de fora para dentro eu já tenho esse estímulo. Imagina se ingerindo agora de dentro para fora eu já estou aumentando ainda mais. Né? Então é uma bola de neve, e esse paciente vai ser mais resistente ainda ao tratamento. Aí um paciente que eu tenho uma alimentação mais regrada, onde eu não tenho esses picos de aumento de radicais livres, e aí que além disso eu faço todo o cuidado subsequente do uso de antioxidante, né? Eu posso até diferenciar. Se você pensar assim comigo, esse paciente ele fuma, esse paciente ele não tem uma alimentação balanceada, então a partir desse momento eu já vou ir com maior potência na utilização de ativos antioxidantes.
né? E de fato faz diferença. Ah, esse paciente hoje está com alimentação balanceada, ele não tem, ele não é fumante, não é fumante passivo, né? Tem um hábito maior de cuidado, a gente não precisa ir com tanta potência nesses ativos na hora de fazer a prescrição lá da formulação via oral, por exemplo, e até mesmo a prescrição cosmética de uso tópico. Então você muda através da anamnese, que você faz essa investigação desse perfil de hábitos desse paciente e você muda o tratamento lá na frente. Né? Então, uma coisa que você falou que é interessante sobre a alimentação é que, assim, aqui para mim, 80% dos casos chegam com o intestino constipado, uma desbiose que não funciona. Eu tive que ir atrás de um curso de modulação intestinal para mim conseguir melhorar essa parte do intestino do paciente para conseguir melhorar a questão do melasma também. Então, é aquilo que eu falei no início. O que está acontecendo dentro, ele vai refletir fora. E essa parte do intestino entra aí também nessa questão desse estresse oxidativo ali. Então, é um outro agravante também que a maioria chega com o intestino que não está funcionando por conta de uma alimentação equivocada também. Então, entra mais essa parte aí também. Né? Isso é importante as pessoas perguntarem. Só que as pessoas não fazem isso. Não. Os profissionais não fazem. Eu sou chato, eu digo mesmo. Eu falo na cara, os profissionais não fazem. Os profissionais, eles querem uma fórmula pronta, eles querem um peeling químico pronto, eles querem um intervalo pronto e dizer assim, eu vou fazer isso e vai funcionar em todos. Não vai. Em que momento da prática clínica o profissional vai entender que não funciona assim? Por isso que eu digo, eu sempre bato nessa tecla, que eu nos cursos eu sou chato, eu digo, vocês não estão aqui para virar um robô. Vocês estão aqui para desenvolver raciocínio clínico. E aí, no momento que vocês desenvolvem raciocínio clínico, vocês desenvolvem autonomia na prática clínica de vocês melhoram o resultado. Isso Pronto. é libertador. Só que o problema... pode falar. O problema é que o raciocínio clínico faz tu suar. Faz tu suar sangue e suor. E é difícil mesmo para desenvolver. É prática, é estudo, é prática, é mais estudo, é ficar até tarde para entender o que está envolvido, o que tem nesse... Mas é assim que funciona. Não tem milagre. E isso é cultural na estética. Sabe por que isso é cultural? Porque ainda existem até profissionais que acham que estética é algo simples, fútil e que não tem vínculo com saúde de fato. Né? A questão de estética ser saúde não é só pela questão de autoestima. A autoestima, o bem-estar social, psíquico, ele é importante para... A OMS tem uma descrição para isso. Isso é importante, também significa ser saudável, né? Mas além disso, tem a questão de que você, profissional, está gerando saúde tecidual, fisiológica e bioquímica para o paciente. E as pessoas não veem esse lado da estética, as pessoas não veem. Não. E por isso que acabam se perdendo muitas vezes nos tratamentos. A estética não é gostosinha, gente. Dá trabalho, tem que estudar. Né? Dá trabalho, de fato dá. Não existe milagre. Às vezes o mercado quer vender isso, né? Às vezes o próprio mercado quer vender a estética dessa forma, como sendo milagre. Mas não é. E aí eu chamo atenção para essa parte bem legal que tu tá fazendo esse evento aí, que é a parte da anamnese, porque pelo motivo do profissional muitas vezes ter essa postura, ou não todos, né, mas alguns, acabam negligenciando esse fato, que é a anamnese, que é o ponto-chave para tu seguir no tratamento. É ali que tu reduz 90% de tu não ter de tu ter ausência de resultado. Ali tu reduz para 90% a chance. Tipo assim, tu reduz para 10% a chance, reduz 90% a probabilidade de tu não ter um resultado. Porque se tu identificou exatamente a necessidade, né, do paciente, a chance de tu errar é pouco. Só vai errar se sim o paciente não se comprometer na sequência com o que tem que ser feito. Exatamente. Doutor Matheus, pode falar. Não, vai lá, toca a ficha. Duas pessoas que falam mais da cobra aqui. A doutora Juliana está perguntando aqui, e as pessoas que tomam anticoncepcional? O uso do anticoncepcional ele pode ser benéfico, tá?
Tem um trabalho, inclusive, que mostra o seguinte, só que, claro, tudo vai depender do perfil do anticoncepcional que a pessoa utiliza, tá? A gente não consegue abordar tudo isso aqui na live, mas eu posso até disponibilizar um material para ti, para tu disponibilizar para os teus alunos, se quiser, e que tem até um trabalho que mostra uma paciente que para de utilizar um anticoncepcional tradicional e coloca um DIU, né? E acaba corrigindo o melasma. Mas só que isso é um caso isolado, tá? Isso é um relato de caso, eram 3, 4 pacientes. Eu não posso extrapolar isso para todos, né? Porque a gente tem composições diferentes ali de hormônios em cada perfil, né? Até mesmo do via oral a gente tem variações. Quando a gente vai para a questão do DIU, muda de novo. Então a gente tem que entender que tem um padrão de diferenciação. Para alguns pacientes funciona mudar a estratégia. Para outros não funciona. E a questão hormonal na mulher, a gente não consegue, eu não consigo modificar topicamente, não existe isso. Não existe uma abordagem tópica, por exemplo, que eu vá mudar algum ativo de uso tópico que vai mudar essa influência, né? Vai muito além disso, né? Então, eu vejo hoje, sim, tem alguns profissionais médicos que utilizam a abordagem do anticoncepcional, né, para controlar, em alguns casos, o melasma em alguns pacientes, mas não é aquela questão, eu vou dar esse anticoncepcional e ele vai resolver. Eles vão fazendo um perfil de teste, 3 meses, 4 meses, o período mínimo que se deve utilizar, né, para ter aquela estabilização. Não respondeu, tem 2 ou 3 alternativas, faz o teste de novo. Isso acontece na prática clínica. Mas aí é por uma questão muito mais restrita de uso e também por uma questão de que eu não posso afirmar que vai funcionar em todos os pacientes. A questão hormonal da gestação é um pouquinho diferente. A gente tem uma precisão maior na questão de como que procede na sequência, como que a gente vai tratar essa paciente, qual é o perfil de regressão ou não daquele melasma que surgiu durante a gestação ou que piorou durante a gestação, como que ele vai seguir dali para frente, né? Como que vai ser meio ano depois da gestação, 1 ano depois, 1 ano e meio. Aí esse perfil a gente consegue analisar de forma mais precisa, né? Porque aí a gente tem a questão da alteração dos picos, né? A queda de uma liberação de hormônio específico, a gente acaba tendo uns picos específicos no período de amamentação, né? E aí em alguns pacientes não tem isso e aí a gente acaba tendo uma certeza maior, esse paciente vai ter, se ele está com estresse pós-gestacional, essa paciente a tendência é que ela tenha uma resistência maior e esse melasma pode ficar intenso por mais tempo ou até pode não regredir aquele padrão. Enquanto que outros pacientes, a gente tem uma regressão, não total, né, mas parcial do melasma de forma um pouco mais imediata, né? Então, só que a gente sabe o que está causando isso. E aí tem sim a ver também a questão do estresse, né? O estresse pós-gestacional, que algumas mães sofrem bastante com isso, né? E aí tem a questão do cortisol influenciando, tem a questão da mãe amamentar ou não, né? A prolactina influenciando na questão dos níveis de liberação hormonal, porque quando tu amamenta sempre dá aquele pico de prolactina e aí tu faz o contraponto para o restante do hormônio mais importante que vai estimular aquela questão do melasma. No momento que tu não amamenta, tu não tem esse pico. Sim. E aí tu já pode ter uma resistência maior também. Então isso tudo é importante. Embora eu deixe bem claro aqui que eu não vou fazer, por exemplo, um peeling químico, eu não vou fazer uma intradermoterapia e eu não vou fazer um microagulhamento com ativos de drug delivery num paciente que está amamentando ou que está nos primeiros 3 a 6 meses pós-gestacional. Eu não faço esse tipo de abordagem. A gente até trabalha com alguns, tá? De forma mais segura. Por exemplo, o ácido azelaico ele pode ser utilizado tanto no home care como ele também pode ser utilizado no consultório, em cabine, como peeling químico em pacientes em processo de gestação, tá? Então é uma alternativa assim, que você pode utilizar. Não significa que vai ter um tratamento tão eficaz quanto seria se não tivesse o período gestacional, né? Porque sempre tem que lembrar que aquele estímulo hormonal no período gestacional é muito pesado. Então, você fazer o contraponto topicamente para renovar aquela pele, inibir aquela síntese de melanina, a potência no final das contas daquela balança, ela não representa tanto quanto se você não tivesse esse estímulo hormonal tão grande, né? Então é importante a gente ter essa linha de raciocínio na hora da anamnese desse paciente e entender.
Tá, mas calma aí, eu não posso dar uma expectativa muito grande para esse paciente aqui, não. Porque o estímulo está muito forte, hormonal, e o resultado, se ele antes chegava numa média de 80, 90, um pouquinho mais de percentual, nesse paciente a tendência é que não chegue. Talvez possa chegar, mas eu não posso prometer isso. Então, porque se eu prometo que vai chegar lá e não chega, faltou 20%, 30% para chegar lá, é pepino, é abacaxi, né? Agora, se você falar, não, eu consigo controlar, a gente vai controlar dentro das nossas limitações, a gente vai dar uma regredida aqui numa expectativa de 50%, 60% em alguns casos. Ó, se regrediu 80%, perfeito, ótimo. Tá ótimo, entende? Agora, eu tenho certeza que a mãe, a futura mãe, né, não vai querer ter uma piora, quando tu fala que tu vai reduzir metade ou um pouquinho mais que metade, já é uma grande coisa para essa paciente. Né? Ainda mais que ela passa por todo aquele momento gestacional e que, né, que sente que o corpo está mudando e que tem essas questões de alteração cutânea e que está insatisfeito com isso. Então, qualquer melhora que tu vai gerar para esse perfil de paciente já é uma grande coisa, né? Só que tu não pode fornecer a falsa expectativa. Né? E aí, assim, um detalhe, tem vários... um mito, tá? Só para deixar bem claro que isso é um mito. Não tratar paciente em gestação ou pós-gestacional, não poder tratar, é mito. Isso não existe. Tem ativos que dá para utilizar. Né? Muitos. Tem muitos ativos que a gente pode utilizar, principalmente no home care, que podem ser utilizados tranquilamente durante o período de gestação e no pós-gestacional. E que já ajudam para fazer esse controle, né? Não, de novo, não da mesma forma que um paciente que não tem esse estímulo, mas existem sim. E outra coisa que eu queria que você abordasse também, até que a gente conversou, é a questão da avaliação, porque é algo que eu vejo que tem muita dificuldade ainda. Eu recebo muito isso todos os dias na minha caixinha de pergunta aqui. Débora, mas eu não sei quando que é melasma, quando que é uma mancha pós-inflamatória, eu não sei questão de profundidade, eu não sei avaliar. Você tem alguma dica para dar aí para os meus seguidores? Não tem segredo, tá? Essa é a parte... Ó, vou dizer para vocês. Eu sou chato, né? O professor é chato. Não, essa é a parte mais fácil, tá, gente? Essa é a parte mais fácil, porque ela é visual. Ela é visual. Essa questão de dizer se é uma hiperpigmentação pós-inflamatória, se é uma questão de uma mancha senil, se é um melasma, se são efélides, essa parte é a menos complexa do que tu entender toda essa questão de potencial antioxidante, a questão bioquímica da alteração hormonal, de tu fazer toda essa outra parte, né? Ela acaba sendo a mais tranquila. Mas vamos lá que nós temos dicas, né, para facilitar. A função do professor é sempre facilitar a vida do aluno. A gente facilitar e gerar novas dúvidas, né? Esse é o segredo. Tu facilita e gera novas dúvidas para instigar e sempre buscar mais e ir melhorando, né? Mas vamos lá. O melasma, a primeira situação é que ele tem característica bilateral. Né? Se você visualizou uma mancha de um lado e não tem nada do outro, aquilo já descarta que aquilo não é melasma. Agora, tem que entender um detalhe. Quando eu digo que você não visualiza de um lado e visualiza do outro, eu estou com a característica que você está avaliando aquela pele, não somente no olho nu, você está usando uma lâmpada de Wood para associar e tudo mais, para visualizar se você não está deixando de enxergar algo que ainda não está visível na luz branca normal. Então, considerando essa avaliação completa, eu vou dar essas dicas agora aqui. A primeira o melasma tem característica bilateral. Se você visualizou só uma mancha só de um lado e não tem nada do outro, nem na lâmpada de Wood, então a tendência é que aquilo não seja um melasma. Né? Segunda dica, o melasma não tem limite de tamanho. Então o melasma ele pode expandir para a face inteira. Ele pode começar num malar aqui, expandir para a questão malar mais inferior, inclusive juntar com a região supralabial do buço, né? E na questão frontal também expandir completamente. Uma mancha senil nunca vai acontecer isso aí. Nunca. É um dos únicos momentos que eu posso dizer nunca. Não existe uma mancha senil que que vai... Embora assim, ó... eu vou ser polêmico agora, mas é que eu não quero gerar confusão na cabeça dos alunos. Mas eu disse que mancha senil nunca vai ser, né, nunca vai ter essa característica. De fato, o que hoje nós classificamos como mancha senil, que é a mancha em decorrência do envelhecimento, né, ela não tem esse perfil. Só que agora eu vou complicar a vida de vocês. Isso até é tema eu vou dar 2 palestras no Congresso Brasileiro de Melasma, que vai acontecer agora em 21 a 25 de março, e uma delas é sobre a influência do envelhecimento no melasma. Né?
E a gente sabe que o melasma ele tem uma característica vinculada no perfil da lesão de processo de envelhecimento também. E quando a gente caracteriza uma mancha como sendo uma mancha senil, que é em decorrência de envelhecimento, por teoria e denominação, a gente estaria falando aí que o melasma ele tem um fundo de mancha senil também na característica de piorar. Acabei de dar o exemplo antes, né, da autofagia. Já se sabe que a autofagia diminui, que é uma coisa que acontece durante o envelhecimento quando eu tenho melasma, né? Na lesão do melasma. Então, é só para vocês entenderem que às vezes é mais complexo do que a gente acha, né? Mas isso, o buraco é mais embaixo. Mas tudo com estudo a gente consegue consegue entender, né? Nada é impossível de compreender. Só demanda um pouquinho mais de sacrifício para conseguir compreender. Mas voltando aqui, a mancha senil clássica, aquela que a gente tem aí, que vai chegar num limite de tamanho da ponta de um dedão, não mais que isso, já sendo muito intensa, e que ela é muito mais frequente nas mãos e braços, e que ela só passa a ser aparente de forma mais intensa na face quando eu de fato tenho um envelhecimento mais acentuado, seja ele fotoenvelhecimento, uma pessoa que se expõe muito ao sol, ou aquele envelhecimento vinculado a também a questão cronológica, que às vezes aparece lá nos 70 anos, 65 anos em diante, ela não vai passar desse tamanho, né? E ela não fica dispersa na face inteira, e quando o paciente tem de um lado, não necessariamente ele tem do outro. Então ela não tem característica bilateral. A gente sabe também de um outro ponto, assim, como não confundir com hiperpigmentação pós-inflamatória. Hiperpigmentação pós-inflamatória é a mais fácil de você distinguir do melasma, com exceção de um ponto. Tá? Tem um ponto que acaba ficando mais complexo essa avaliação pontual. Mas vamos primeiro para o ponto mais fácil. Hiperpigmentação pós-inflamatória significa o quê? Você teve uma lesão e você teve um processo inflamatório e você teve a hiperpigmentação naquele local. Ok. Acne, mancha de acne. Ela acaba sendo uma manchinha pontual, né, naquela lesão e ok. Outro tipo de hiperpigmentação pós-inflamatória. O paciente fez um laser e ficou uns traçadinhos do laser nessa região bem definidos do uso do aparelho. Tá, ok, isso não tem como ser um melasma, né? É uma questão que fica desenhada com a própria questão do uso do equipamento. Então já está ali, claro, melasma não é isso. Agora eu vou complicar um pouquinho a vida de vocês. E como que onde que complica que a gente não sabe, né? E de fato pode não saber mesmo, é difícil de saber. E aí nós temos uma estratégia para diferenciar. A hiperpigmentação pós-inflamatória no buço, ela é frequente na região supralabial para pacientes que fazem, por exemplo, depilação, né? Ela é bem frequente. E aí, o que acontece? Só que ali também é frequente o melasma. E aí a pessoa se pergunta, e agora, isso é uma hiperpigmentação pós-inflamatória ou isso é um melasma? Né? O que é? Aí existe uma dica, né? Óbvio que você vai perguntar para o paciente se ela tem a questão, se ela faz depilação ou não, se ela percebeu, de novo aquela pergunta, quando que você percebeu que tem essa mancha? Não, depois de um processo de depilação que eu fiz. Já é um indicativo de que seja uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? E aí, só que isso não é suficiente. Para eu dizer que aquilo de fato é só uma hiperpigmentação pós-inflamatória e não é um melasma, eu tenho que avaliar o restante da minha face, né? Por exemplo, eu visualizo a mancha só nessa região. E aí eu não tenho mancha no malar, eu não tenho mancha nasal, eu não tenho mancha na glabela, eu não tenho mancha na região frontal. Ficou só naquele local. E a paciente relatou que ela faz depilação e que ela inclusive percebeu depois de um processo. Bom, então isso é uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Por que eu estou dizendo isso? Dizendo que isso não seria um melasma? Porque quando o paciente tem melasma na região supralabial, uma dica que eu dou, e é uma tendência isso, não é em 100% dos casos, mas na grande maioria, ele já tem início de melasma na região malar, ou na glabela, ou no frontal. Então, quando você vai para as outras regiões, você acaba tendo esse insight dizendo, opa, tem nas outras regiões? Então, aí o que acontece? O que muda? Né? Porque daí vamos entender o que essa anamnese vai mudar no meu tratamento. Aí muda o seguinte, o paciente que eu já sei que tem melasma aqui, em qualquer das regiões, se for só no malar, ou se for só na região frontal, indiferente, se tiver melasma, eu vou tratar ele como sendo paciente com melasma. Então, mesmo que aqui o paciente tenha dito que fez uma depilação e piorou, eu não vou tratar essa mancha de forma diferente quando eu comparar com o melasma. Eu vou tratar todas as manchas de uma forma única. Por que eu digo isso e onde que eu quero chegar?
Aí vai para determinações de tratamento. Por exemplo, vou utilizar aqui peelings químicos mais agressivos, peelings químicos que ultrapassam a junção dermoepidérmica, que vão ao início de derme, ou até a derme completa, derme papilar completa ali. Esse tipo de peeling nós não fazemos no melasma, porque ele gera uma injúria muito grande e ele tem um efeito rebote muito elevado, um índice de efeito rebote. Agora, para alguns tipos de hiperpigmentação pós-inflamatória que já está estabelecida há muito tempo, eu poderia utilizar essa abordagem, entende? Sim. Só que, se eu tenho aqui mancha, o paciente, mesmo ele tendo relatado que ele teve essa mancha, percebeu depois de uma depilação. Agora, se ele já tem melasma em alguma das outras regiões, esquece o peeling mais agressivo pontual naquela região, porque o melasma ele tem padrão de dispersão para todas as outras regiões. Então, você pode gerar o quadro onde você ainda não tem. Então essa é a dica. Quando você tem paciente com melasma na face, quando ele relatou que já tem uma hiperpigmentação na região do buço, você vai tratar como sendo um melasma também. Esse negócio de dizer assim, não, eu trato pontual, nessa região da face eu vou com peeling químico agressivo, não tenho melasma, e onde ele tem o melasma eu vou com peeling mais suave. Não, não façam esse, não cometam esse erro. Porque se você fizer isso, onde você utilizar o mais agressivo, pode gerar a dispersão do melasma naqueles locais. Então fica uma dica aí pro pessoal. Mas então assim, olha só, melasma não tem limite de tamanho. Mancha senil, acabei de dar um exemplo, né? Dedinho, ponta dos dedos, né? Normalmente é o tamanho da mancha, mais que isso não. Mancha senil não é bilateral. Melasma é bilateral. Tem dos dois lados. Outro ponto, se tem hiperpigmentação pós-inflamatória, a única que você tem chance de confundir é essa da região do buço, que é a mais comum. Dei a dica para fazer essa diferenciação. Agora tem uma outra informação que é importante do melasma, de questão de avaliação, é que o melasma ele não tem borda definida. Então, tipo, ele não é uma mancha desenhadinha bonita. Em alguns pacientes, ele pode até aparecer dessa forma, mas em muitos outros a borda acaba ficando mais um pontilhado, daí ela começa a se unir à mancha, né? Mas não tem uma borda bem definida. Isso é uma característica bem frequente do melasma. Numa mancha senil, a borda sempre é mais definida. Né? Numa hiperpigmentação pós-inflamatória, a borda sempre é mais definida. Então, a questão da borda é outro ponto importante que a gente tem aí para diferenciar. Tá? E aí tem um detalhe que é para finalizar isso, a questão da avaliação, né, que eu acho que é importante, que é a questão das efélides, questão das sardas. Né? Por quê? Porque quando as efélides são pequenininhas e pontuais e dispersas, é fácil de dizer, não, isso são efélides, né? E daí você faz a investigação, se o paciente tem na árvore genealógica algum parente que tem, porque para tu ter efélides, tu tem que ter a herança genética. Pode não ser direta, mas tu tem que ter em algum lugar essa herança genética. É o fator para tu ter ou não ter. E o sol é o fator externo que faz aumentar, piorar ou variar conforme o grau de exposição, né? Agora, quando ela é assim bonitinha, longe, separada, fácil de avaliar. Agora, quando ela começa a ser bem mais intensa e parece que está juntando, parece que está começando a formar um melasma. Ai, meu Deus do céu. Aí é o quê? Aí são várias efélides ou aquilo é um início de melasma? Porque essa é uma dúvida frequente, né? Eu recebo bastante. Aí tem uma dica que eu dou, e aí a gente precisa da luz de Wood, tá? A luz de Wood, depois eu vou falar um pouco só pra gente fechar da questão da luz de Wood, porque eu vou falar pontos positivos, mas vou falar também pontos negativos. Nesse momento, ela é um ponto, esse que eu vou citar agora é um ponto positivo, que ela consegue fazer com que tu enxergue um pouquinho além do que você não está vendo com a luz ainda branca normal. Quando você vê exatamente na luz de Wood o que você vê na luz branca, isso são efélides, tá? São somente efélides. Quando, nesse caso, nesse exemplo que eu estava dando, né? Nesse exemplo específico que eu estava dando, muitas efélides, elas começam, parece se juntar, a gente não sabe se é um início de melasma ou não. Agora, quando você for para a luz de Wood e você vê um fundo de mancha homogêneo maior na luz de Wood,
aí a tendência é que aquilo já seja, assim, de fato, tem melasma. E o paciente pode ter os dois. O paciente pode ter efélides, pode ter melasma, inclusive pode ter os 4. Pode ter efélides, pode ter melasma, ter hiperpigmentação pós-inflamatória e pode ter mancha senil. Claro, né? Mas pode acontecer. Regiões diferentes, isso acontece. E aí, sim, para fechar essa parte da luz de Wood, a luz de Wood é o seguinte. Existe a função, entre aspas, de você dizer se ela é se ela é epidérmica ou dérmica, se ela é mais superficial ou se ela é mais profunda. Só que tem que ter um cuidado com isso, tá? Todo mundo acha que ela vai mostrar 100% de certeza quando você diz que ela é epidérmica, dérmica. Quando ela é epidérmica, você sempre vai saber mesmo. Por quê? Porque está na superfície e vai refletir mais, vai ficar bem intensa. Agora, a gente pode ter um falso negativo de mancha dérmica. Por que acontece isso, tá? Porque quando a gente incide o comprimento de onda na pele, se tu tem muito pigmento na superfície, você não vai conseguir ter a resposta de reflexão que você precisa de dispersão do comprimento de onda para visualizar o que tem lá na derme. E aí você acaba não sabendo se tem ou não pigmento na derme naquele local. Quando você quer simplesmente dizer se aquilo ali tem um pigmento superficial, ela sempre vai te dizer. A prova disso é o seguinte, efélides é uma mancha epidérmica. As sárvidas são manchas epidérmicas. Sempre quando você vê efélides numa luz de Wood, ela fica mais escura, o contraste aumenta do que você vê na luz branca, porque ela é superficial. A mancha senil, a tendência é que isso aconteça também. No melasma, eu posso ter porções do meu melasma que estão na derme. O que muda quando eu tenho um pigmento... Vamos fazer a diferenciação completa. Se eu tenho só epiderme e só derme. O que acontece? Quando eu tenho só na epiderme, ele já reflete de imediato e você vê caracteristicamente. Que eu dei o exemplo das efélides, são assim. Quando você tem mancha na derme e se você não tivesse pigmento na superfície, o que acontece? O comprimento de onda ele incide, e principalmente quando ele chega na junção dermepidérmica, que você tem uma característica rica de algumas determinadas moléculas proteicas, você acaba tendo uma refração e não reflexão do comprimento de onda. E aí você acaba perdendo parcialmente a visualização e a mancha fica mais clara e não mais escura. Pensando nesse mundo ideal, é ótimo. Por que é ótimo? Poxa, eu vou saber, ficou mais clara do que eu vi na luz visível, então significa que eu tenho uma mancha dérmica ali, que perdeu, né, dispersou, teve o potencial para fazer isso. Agora, não é assim que funciona, infelizmente. Por quê? Porque a tendência é que onde eu tenho a mancha dérmica, eu tenho a mancha epidérmica também. E aí, quando o comprimento de onda vai incidir na epiderme, ele já vai refletir. E aí você não vai conseguir ver a resposta inferior. Tanto é que tem artigos mostrando, né, quantificando, avaliando a eficácia da luz de Wood para fazer a avaliação de profundidade da mancha. E ela fica em torno de 50% a 55%. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Isso se dá por causa dessa questão desse falso negativo em alguns casos, né? Mas o que muda na avaliação para a gente saber que é fato? Se você vê uma porção mais clara da mancha, a tendência na luz de Wood comparado com a luz branca normal é porque ali tem maior profundidade de pigmento associado. Então você vai ter que pensar para uma abordagem que vai chegar em nível dérmico, né? Aí a gente tem a entrega de ativos através do drug delivery, a gente tem a intradermoterapia, né? Agora, eu não posso só pensar nisso. Aí eu vou dar uma dica aqui que eu considero uma dica de ouro, tá? Como que eu faço isso para aumentar minha precisão da luz de Wood ou para aumentar minha precisão de onde eu tenho que ir com aquela abordagem intradérmica ou para abordagem do drug delivery para pegar aquele tratamento mais dérmico, da presença dos meus melanófagos que estão lá na derme. Como que eu faço isso, né? Qual é a estratégia? Quando você trata primeiramente o que está na epiderme, você tratou o pigmento epidérmico, que em 95% dos casos dos pacientes, o pigmento, até mais, 99% dos casos dos pacientes, o principal pigmento está na epiderme, e é só uma pequena parcela que está em derme, né? Então, quando você trata a porção epidérmica com alguma abordagem, por exemplo, um peeling, ou até um home care por um determinado período, o que vai acontecer? A tendência é que aquela porção que resista é a que tenha o pigmento mais profundo associado também, né?
Isso não é regra, mas é uma tendência. Então, quando você for fazer uma associação de tratamento para melasma epidérmico-edérmico, que seria o misto, entre aspas, essas classificações já estão sendo questionadas, tá? Mas elas ainda são utilizadas. Quando a gente tem essa duplicidade, a gente vai pensar em fazer um tratamento inicial epidérmico e depois finalizar com a abordagem dérmica. Porque daí você tem maior precisão de onde de fato precisa ir com o tratamento dérmico. Né? E não fica perdido nesse vão aí de acertar 50%, 55% e não ter certeza. Né? Você vai sair fazendo intradermo para clareamento de melasma na face inteira, num paciente que tem melasma disseminado. Não tem como fazer isso. Vou fazer uma coisa né? Isso, né? Mas assim, são pontos, detalhes pequenos, mas que fazem diferença na anamnese e na avaliação. Mas que aula! Hein? A gente vai ter que marcar uma aula só para falar de prescrição, senão você vai ser um homem morto, sua mulher vai pra você. Não, eu vou dizer assim, ó, prescrição, vamos fazer o seguinte, já vê na tua agenda aí. Não, ó, vamos contar para o pessoal da live aí, né? Nós não percebemos que nós estamos em fuso horários diferentes, né? Eu errei aqui. Ela está num fuso horário, eu estou em outro. Eu estou nas 9 horas e ela está nas 8 horas da noite. Para ela a live estaria começando agora. Só que o detalhe é que eu estou de aniversário, né? E eu tenho um evento de aniversário agora na sequência. Aí, senão eu vou perder meu casamento também, daí não dá, né, gente? A gente marca uma nova... O pessoal que já me acompanha aí há mais tempo sabe que eu sempre ultrapasso meia hora, 40 minutos de live a mais do que eu sempre programo. Então, hoje realmente eu não consigo, né, por essa questão muito peculiar do aniversário. Não, gente, mas eu já me disponibilizo para a gente fazer uma live e vou te dizer, prescrição cosmética para o melasma, ainda mais se a gente vincular... para a gente vincular essa questão da anamnese, isso é assunto para uma hora fácil, né? Só essa parte. Ainda mais você. Então a gente pode combinar aí quando você quiser, tá? Eu estou à disposição. Não, só me falar, a gente marca aí, semana que vem, aí, já pode ser para logo, não tem segredo. Já marcamos um horário e fazemos essa live, tá bom? Eu queria te agradecer. Obrigado, deixa eu agradecer aqui a presença do povo que está ainda aí na live. Muito obrigado pela participação, foi um prazer participar aqui na live com a doutora Débora, tá? E agradeço demais o convite, viu, doutora Débora? Foi muito bom e é um tema que eu gosto demais, né? Então, convido o pessoal aí a... Olha aí, olha aqui, eu tenho tanta coisa para responder... E para dizer que eu não esqueço das coisas, é que às vezes eu tenho, sem mentira, às vezes eu respondo cerca de 100 e poucos alunos dia, né, em dúvidas. Agora eu acabei de ver a doutora Valéria, eu estou devendo uma resposta, né, doutora Valéria? A doutora Valéria me chamou esses dias e eu acabei não respondendo de imediato, mas eu não esqueci dela, vou responder. É muita mensagem, né, muita dúvida. E aí eu peguei um covidzinho semana retrasada aí para piorar tudo. E aí complicou toda a rotina, né? Mas já tá zero bala. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, 100%. 100%. Então vai lá, doutor Matheus, para você não arrumar confusão aí na sua casa. E muito obrigada. Obrigada de verdade pelo convite aí. Vamos marcar a próxima, tá bom? Parabéns. Pessoal que tá na live aí, que, né, dos meus seguidores aí, por favor, passem a acompanhar a doutora Débora aí, que ela produz conteúdo legal e com certeza vocês vão ter coisas boas aí que ela vai apresentar para vocês. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, doutora Débora. Um abraço para todos. Um beijo, obrigado pelas felicitações. Parabéns, e eu fico esperando a data da nossa continuação da live aí. Beleza, já vou mandar para você. Tá bom? Obrigada. Excelente. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.